Conexão Ciência. Você já se questionou de que maneira o papel desempenhado pelos profissionais da química reflete em nosso cotidiano? E se eu te disser que o resultado do trabalho deles está presente em quase tudo ao nosso redor? Grande parte do conforto, segurança, saúde e tecnologia que desfrutamos hoje é proveniente de estudos, testes e do desenvolvimento de substâncias, materiais e processos químicos. Pensando na importância do trabalho exercido por esses especialistas e em celebração do Dia do Químico, o Conexão Ciência convidou o professor Jaime da Costa Cedran, coordenador do curso de Química da Universidade Estadual de Maringá, para compartilhar um pouco da sua visão a respeito dessa ocupação tão importante para o funcionamento da sociedade e para a vida humana. Professor, é um fato que muitas pessoas enxergam a química apenas dentro de laboratórios. Mas como ela realmente está inserida no nosso dia a dia? A ideia de química, ciência química associada por muitas pessoas, né, que não tiveram oportunidade de estudá-la, entendê-la de maneira mais menos superficial, vamos dizer assim, é associada a alguém num laboratório com um monte de frasquinhos com substâncias coloridas saindo fumacinha, né? Mas, na verdade, a compreensão dessa ciência, né, e os processos que a gente consegue explicar por meio da química, eles estão inseridos no nosso cotidiano, a todo momento. Então, eu poderia passar aqui o dia inteiro dando exemplos disso, né? Mas vamos pensar em alguns. Por exemplo, quando a gente vai fazer um pão em casa, né? A gente faz a massa, a gente coloca um fermento, mistura, e a gente precisa deixar esse pão crescendo, né? Por que que esse pão cresce? Por que que esse pão demora mais para crescer se o tempo está mais fresquinho, mais friozinho, e ele cresce mais rápido quando está calor? É um processo químico que acontece, né? E a gente consegue explicar por meio das reações químicas. Pensando no ambiente doméstico, por que que eu vou lavar uma panela, um prato engordurado, eu preciso de sabão ou detergente? Só a água não é suficiente para eu remover essa sujeira, né, dos meus talheres, dos meus pratos. Eu consigo explicar isso por meio de um processo químico, né? Então, como eu falei, poderia pensar em vários e vários outros exemplos, só mais um para a gente fechar essa conversa. Por que que quando eu coloco gasolina no meu carro, o carro ele vai andar uma distância maior se eu colocar o mesmo volume do que álcool no meu carro? Como é que eu justifico isso? Consigo explicar por conta dos processos químicos e a quantidade de energia envolvida nesses processos químicos, né? Então, são muitas questões que a gente vivencia, né? Muitas delas são saberes dos antigos, né, que a gente vem sendo passado de geração a geração, né, como no caso do pão que eu citei no início da minha resposta, mas que por meio da compreensão da química, dos fenômenos químicos que ocorrem nesses processos, a gente consegue entender, em muitos dos casos, aprimorar esses processos, né, para que a gente consiga melhores desempenhos, melhor eficiência nos processos citados. Muito interessante. E em sua visão, quais avanços da química podem ser considerados indispensáveis para a sociedade moderna? A gente tem também vários exemplos a serem citados, por exemplo, o refino do petróleo, né? Então o processo de separação dos produtos que podem ser derivados do petróleo e a utilidade desse material. Podemos pensar na fabricação de polímeros, generalizando aqui, né, ou seriam os plásticos que podem ser utilizados em muitos e muitos e muitos setores da nossa sociedade, desde a nossa casa até as indústrias de todos os tipos, né? E falando sobre os plásticos, a gente também não pode deixar de mencionar as consequências dos usos desenfreados desse material pela humanidade, né? Que acabou gerando uma quantidade absurda de resíduos que até hoje não se sabe o que fazer com eles, né? Com esses resíduos. Mas eu penso também que é por meio da química, dos
dos estudos da nossa ciência que a gente vai encontrar possibilidades de minimizar os impactos negativos causados pela disseminação dos plásticos, por exemplo, né? Então, são só 2 exemplos, né? Sem contar os processos de síntese de fármacos e N outras coisas que, a partir dos conhecimentos químicos, a nossa sociedade conseguiu desenvolver. E de que maneira a química contribui para áreas como saúde, alimentação e meio ambiente? Bom, em relação ao meio ambiente, por exemplo, como estávamos conversando agora há pouco, sobre a quantidade de plásticos que a gente sabe que tem no mundo, o uso exacerbado desse material que foi tão importante e continua sendo importante para a nossa sociedade, mas existem pesquisas em desenvolvimento que estudam como se fazer a degradação desses plásticos num período de tempo muito menor do que o período que ele necessitaria espontaneamente para se degradar, né? Então, aí a gente tem uma contribuição da nossa ciência para isso, né? Os processos que tentam reverter o que a gente chama de polimerização, né, para retomar e degradar esses produtos plásticos. No que diz respeito à alimentação, então, as contribuições da química são várias, desde os processos, por exemplo, de conservação de produtos, né? Então, entendendo, por exemplo, por que a salga de alimentos era relevante, era importante e conseguia manter os alimentos possíveis de serem consumidos por um bom tempo, por que, por exemplo, os antigos colocavam carne dentro de latas com óleo para preservar esses alimentos. Então, a gente entende esses processos. E a partir desse entendimento e de outros conceitos químicos, hoje se pesquisa como aumentar a, a, a longevidade desses produtos, né? Levando em consideração também que alguns dos produtos utilizados antigamente com esse propósito causam prejuízos à saúde, né? Então, já se tem desenvolvimento de diversas pesquisas nesse âmbito de trabalhar com substâncias não nocivas e que aumente o tempo de prateleira dos produtos, dentre outras coisas. Esse é só um exemplo no que diz respeito à relação da química com a alimentação. Agora, sobre a relação da química com a área da saúde, teríamos diversos exemplos que precisaríamos de bastante tempo, né, para aprofundar em cada um deles, então vou só citá-los. Por exemplo, a síntese de novos fármacos, né, a indústria farmacêutica busca substâncias que consigam mitigar, minimizar ou até curar determinada doença, né, e esses processos ocorrem por meio da pesquisa em química, né, a síntese de novos produtos, então são reações químicas envolvidas nesse processo. Existem também pesquisas que buscam identificar em plantas, em outros produtos naturais, substâncias que tenham capacidade de também melhorar, mitigar, curar determinada doença. Existem também pesquisas de desenvolvimento de materiais em que vírus, bactérias não conseguem sobreviver quando aderem a esses materiais. Então, são muitas as contribuições, né? Além do desenvolvimento de sanitizantes, né? Então, materiais que, como o álcool em gel, que foi muito importante na pandemia, e outros materiais que têm esse poder de matar bactérias, vírus, entre outros. Muito obrigado pela sua disponibilidade, professor. No próximo episódio, daremos continuidade ao assunto, ao abordar algumas das mais importantes descobertas químicas ao longo da história, bem como conhecer seus realizadores. Não perca! Conexão Ciência.